Desequilíbrio ambiental gerado pelo homem é a devolutiva da natureza na forma de catástrofes, doenças, fome, falta de água, entre outros. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente de ausência de doenças. Saúde pública é um direito social, inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, religião, ideologia política e condição socioeconômica. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. A epidemia revela de forma quase violenta a desigualdade. Classes média e alta enfrentam o tédio. Classes baixas enfrentam a fome. Profissionais da saúde estão morrendo para salvar vidas. E se analisarmos, talvez hoje os casos seriam menores se tivéssemos revisado a prevenção da vida algum tempo atrás, que basicamente consiste no equilíbrio com o meio ambiente. A preservação da dignidade diz respeito à participação de todos para que se promova o bem-estar e a segurança. Devemos respeitar a quarentena para que isso se normalize. Logo e assim que tudo isso passar, rever os conceitos para evitar futuras tragédias. A população de baixa renda está mais sujeita a ser contaminada com a Covid-19, pois precisam trabalhar para o sustento da família. Também por terem dificuldades em relação às necessidades mínimas de prevenção ao coronavírus. Quero estar ligada às leis para conseguir igualdade na prestação de serviços de saúde e educação. Talvez a situação atual faça as pessoas perceberem que precisam uma das outras para viver, que desenvolva a compaixão e não o ódio, o pensamento como uma sociedade e não individualmente, ou apenas em um grupo específico. Nessa crise, o maior inimigo não é o vírus, pois com uma boa organização conseguiríamos lidar com ele. Preservação da vida. Se você cuida da sua própria vida, poderá cuidar de outras vidas, como o que estamos vivendo hoje. Não podendo sair de casa para que não fiquemos doentes e passar a doença para quem está em casa. A preservação da dignidade é quando a pessoa honra pelo seu trabalho, honestidade e humildade, algo que devemos ter principalmente agora para ajudar a quem mais necessita. As doenças ajudaram muito a sociedade, assim como prejudicaram, pois com as doenças e epidemias na história, a biologia e outras áreas avançaram muito. Os profissionais foram adquirindo conhecimento de como lidar com elas e repassando para as próximas gerações, fazendo com que hoje em dia entendêssemos muito desse problema. Nem de longe imaginávamos viver a nossa eletiva, que direcionou o nosso olhar para o novo coronavírus. Podemos entender melhor que, quando ele entra no organismo humano, causa estragos profundos, principalmente nos pulmões. Para que se possam ocorrer as trocas gasosas no pulmão, é importante que se tenha a preservação do espaço dentro do alvéolo, onde o ar chega, como dos vasos sanguíneos ao redor dele. Na Covid-19, ocorre uma grande lesão da parede interna do alvéolo. As células dali morrem e descamam, causando um grande acúmulo de líquido, dificultando a respiração, conhecido como edema do pulmão. A pessoa estaria como afogada, pois onde deveria ter ar, tem líquido. Meu nome é Lívia, sou enfermeira na Policlínica da Prefeitura de Campinas. A notícia da pandemia veio de uma vez e nos pegou desprevenidos do que viria pela frente. Ninguém estava preparado. As notícias na TV nos deram noção do tamanho daquilo que estávamos enfrentando e conforme os números foram aumentando. Os casos de Covid começaram a chegar mais perto. Tivemos nossa primeira funcionária positiva. Fizemos protocolos, distanciamos cadeiras, vestimos capote, máscara, touca, verificamos a temperatura de todos que entraram no nosso prédio. Hoje o medo ainda é presente, em alguns mais do que em outros, principalmente naqueles que perderam amigos e os familiares. Eu tenho uma bebê de 2 anos que meu marido esconde quando chega em casa para que eu possa correr e tomar banho antes que ela me veja. Todo dia alguém solta aquela frase: quando será que tudo isso vai acabar? Seguimos trabalhando encapotados e com fé. Inovações sociais, econômicas, políticas, culturais, históricas e tecnologias na pandemia. A tecnologia tem nos permitido estabelecer um meio de comunicação à distância e manter uma relação mesmo com o distanciamento.
Na área da saúde, foi mostrada a possibilidade de sobrevivência contra os sintomas da Covid-19 com respiradores e máquinas programados para atender outras necessidades, além da contribuição para a pesquisa no desenvolvimento de vacinas. Estão transformando empresas físicas em virtuais, investindo mais em propagandas e slogans, sem contar em divulgação por meio de blogs, que consequentemente está gerando mais empregos na rede. Em virtude do cenário atual, é possível evidenciar um panorama benéfico para a atuação do médico, aumentando a demanda pela telemedicina, permitindo que atuem remotamente. A evolução de aplicativos que já são usufruídos por eles é um passo amplo que viabiliza a melhora do cuidado com o paciente, sem perder de vista que a medicina deve sempre caminhar por trilhos éticos. Como a matemática e a estatística atuam em contexto da pandemia. Como a nossa colega disse, a ciência contribui de todas as formas possíveis para o bem-estar geral. E atualmente existe uma área da matemática chamada biomatemática, que estuda, entre outras questões, o crescimento de populações, de seres vivos perante o convívio com outros seres vivos, ao mesmo tempo. A estatística vem trabalhando juntamente com a área da saúde, colaborando em estudos de tratamentos de populações de controle em problemas de epidemiologia. Tivemos a oportunidade de interpretar gráficos com projeção. O gráfico de mortes por Covid-19 no Brasil mostra que tivemos 48.953 mortes registradas no Brasil em dia 20 de julho. A partir de julho, foram projetados 3 cenários: otimista, real e pessimista, em função do número de mortes prováveis como resultado de fatores como a adesão ao uso de máscaras e o distanciamento. Ficou claro para nós, através dessas projeções, a importância da adesão da população ao uso de máscaras e do distanciamento social, fatores que impactam diretamente na transmissão do vírus. Assim, nosso próximo passo foi usar a plataforma CANVA de comunicação visual para criar cartazes para divulgar essas informações. Até certo ponto, é esperado sentir-se mal, ansioso, com raiva, insatisfeito ou triste diante de tantos desafios que aparecem na nossa vida. Que dirá diante desse agora? O problema é que estamos diante de um novo desafio e invisível, que aparece quando adoecemos ou perdemos entes queridos, ou estamos isolados ou ainda assistimos ao resultado desse isolamento. Espaços vazios, estresse, solidão, depressão, violência, entre outros. A nossa colega de Letícia, Lúria do primeiro C, elaborou um projeto sobre a variação do humor e mudança da rotina dos brasileiros durante a Covid-19. O projeto foi pensado justamente por conta do isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus, no qual se utilizou um formulário através do Google Forms para a coleta dos dados sobre opinião, comportamento e humor. Os dados mais relevantes sobre os participantes foram maioria brancos, solteiros, moradores do estado de São Paulo, cursando graduação ou pós-graduação. A maioria era assalariada, ganhando entre 1,5 e 4,5 salários mínimos, e relataram estar mais irritados, mais tristes e mostraram rastreamento para depressão. Manter o corpo e a mente ativos, sobretudo nesse período de isolamento, é um fator indispensável para o bem-estar. Algumas atividades ajudam a manter a saúde mental, como sono regulado, alimentação saudável, caminhada, meditação, yoga, exercícios físicos, leitura, atividade online, entre outros, e se doar para o próximo. Quando a pandemia começou, eu fiquei um pouco perdida, porque eu nunca imaginei passar por uma situação assim. Procurei relaxar e entregar o meu amanhã nas mãos de Deus, pois sei que Ele sabe o que faz. Até agora estou muito tranquila. Passei por momentos que não imaginei que passaria, mas mantive a calma e soube me controlar. Busco sempre ter um momento só meu, fazendo apenas o que eu gosto, atividades físicas e cuidar da minha alimentação, para ficar cada dia mais saudável. Busquei ouvir músicas animadas e dançar, parei de seguir algumas pessoas, me desliguei do WhatsApp, das redes sociais. Quando tive algum problema, desabafava, busquei ler mais a Bíblia, ter meus momentos com Deus e fiquei mais com a minha família. Assisti filmes, andei de bicicleta e também adotei uma gata. Eu tento não pensar sobre o futuro. Se ainda estivermos com a pandemia, respiro fundo e conto até 20. Sento para relaxar, vendo um filme ou faço um minuto de silêncio.
Acho que assim consigo mais ou menos controlar a minha ansiedade. Desde o começo da quarentena eu tenho me esforçado para manter a sanidade mental fazendo exercícios físicos, muita leitura, meu sono é bem regulado, alimentação sempre saudável e muitos jogos online com os amigos. Mas honestamente, ficar quase um ano fazendo isso toda semana acaba se tornando cansativo e desinteressante. Então a única coisa que espero é que tudo volte a ser como era antes. Saúde pública é um dever do Estado e de todos, objetivando o bem-estar da população e gerações futuras. Contemple no seu projeto de vida como ajudar o próximo em nossa casa.